Sejam todos muito bem-vindos, sabe? Eu estava aqui olhando a nossa revista do maternal e, meu Deus, como passou rápido esse trimestre, não foi? Ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa ter a sua companhia durante todo esse trimestre, aonde nós estudamos cartas do amigo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Oh, coisa boa, aprendemos muito, não foi, gente? E que bom, eu tenho certeza que Deus tem abençoado o teu ministério, Deus tem te dado criatividades. Oh, que o Senhor continue te abençoando, porque nós estamos aqui já na lição de número 13. Oh, coisa maravilhosa! Acompanhe comigo o título da nossa lição de hoje. Vamos lá? Fazendo sempre o bem. Isto mesmo. E hoje a nossa lição vem aqui com um tema maravilhoso. Meu Deus, vamos fechar com chave de ouro o ensino das cartas de Paulo, que estão aqui, né? As informações de 2 Tessalonicenses 3 e apenas um versículo, versículo 13. E olha o objetivo da nossa lição de hoje. Vamos lá? Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que ajudar os amigos é fazer o bem. Ah, é? Isso mesmo. Então sejam todos muito bem-vindos. E o nosso assunto de hoje, fazendo sempre o bem, você pode ensinar na escola dominical. Para você que trabalha em escolas, que tal usar essas ideias dos nossos recursos, da nossa história de hoje e contar para os seus alunos ou para as crianças lá da escola? E para as crianças que estão na creche, é viável? Claro que é! Para os que estão nos cultos infantis, também. Então, este material foi muito bem planejado, pensado, produzido para estimular o teu ministério. Você pode fazer uso dessas lições, desses ensinamentos da palavra de Deus em qualquer lugar para os pequeninos do maternal. Então vamos lá ao nosso Guardando o Coração de hoje. Vamos lá? Guardando no coração, que é aquele versículo, aquela passagem bíblica que você vai falar para os pequeninos. É você, tá bom? Você, papai, mamãe, professora, vovô e vovó, pode ensinar partes bíblicas para as crianças apenas repetindo, falando para elas, tá bom? E olha, em 2 Tessalonicenses 3,13, Paulo escreveu dizendo assim: não fiquem cansados de fazer o bem. Não fiquem não, tá? E aí você pode pensar, meu Deus, não fiquem cansados de fazer o bem, como é que minha criança vai entender isso? Aí, na nossa revista do professor, nós então sugerimos aqui que você pode utilizar aqueles bichinhos de pelúcia, aqueles bichinhos fofinhos, sabe? Olha só, como esse aqui, como esse. Não fiquem cansados de fazer o bem, cuide do que é seu, isso é muito bom. Não fiquem cansados de fazer o bem, pronto. E as crianças irão curtir de montão o que você está mostrando e falando para elas a palavra de Deus, tá bom? Agora vamos aos nossos recursos didáticos, ou seja, aquilo que eu preciso mostrar para minha criança e que ela aprenda a palavra do Senhor, que está escrito na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá? Os nossos recursos didáticos, claro, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte inesgotável. Você não pode esquecer. Tá bom? E aí, nós temos o nosso carteiro, nós temos o nosso boneco Paulo, nós temos o nosso
flanelógrafo que você vai mudando as cenas, sabe? Você muda o cenário do seu flanelógrafo, produzindo como um envelope, como este aqui, olha, de feltro, que eu vesti, vamos dizer assim, o nosso flanelógrafo. Então, em uma única peça, você pode fazer vários envelopes de feltro, de tecidos coloridos. Use a sua criatividade, tá bom? Então, vamos lá. O flanelógrafo com cenário, com flores. Você pode colocar nuvens. Você capricha aí no seu cenário bem legal do seu flanelógrafo, porque isso enriquece aonde você vai inserir as figuras que aqui na nossa revista do professor está dizendo que você pode e deve recortar, plastificar e você pode colocar, né, no verso de cada figura. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqueles cones que a gente utiliza de costura, sabe? Suas amigas que costuram por aí, acabou a linha, foi? Então diz para ela para entregar para você este cone. Olha que bacana. Você encapa de papéis coloridos ou emborrachado e fixa a figura. E assim você vai dar movimento na cena aí que você vai enriquecer na frente do seu flanelógrafo, tá bom? Vamos lá então? E o boneco Paulo, esse boneco fofinho que nós trabalhamos durante todo esse trimestre, que é o nosso amigo Paulo que escreveu as cartas, tá certo? Vamos à nossa história então? Vamos lá? Se eu quero contar uma história para o meu bebê ou para os meus bebês, sejam aqueles que estão em casa, que estão no berçário da minha igreja, e que bom para você que trabalha no berçário. Um grande abraço para todas vocês. Lembrem-se que vocês têm o privilégio de lançar a palavra de Deus para os nossos bebês. Oh, coisa maravilhosa isso, não é? Então vamos lá, eu aproveito que o meu bebê está lá, todo espertinho no berço, ou ele está na cadeirinha, ou está no meu colo, lá no meio das almofadinhas. Aí eu mostro este boneco fofinho de tecido, de algodão. Olha que legal, nosso amigo Paulo. E eu digo assim: olha, bebê, um dia Paulo disse para os seus amigos: não fiquem cansados de fazer o bem. Paulo, você disse isso? Que legal! E aí, Paulo explicou: fazer o bem é ajudar, é dividir. Dividir os brinquedos com os amigos, dividir tudo que temos e Papai do Céu fica muito feliz. Ai, Paulo, você escreveu sobre isso e é muito importante, viu? Legal, né? E aí você diz para o seu bebê: que tal dar um abraço em Paulo? Vamos lá, pode dar um abraço em Paulo, tá bom? Isso é muito divertido e é legal demais, né? O seu bebê vai ficar muito esperto e vai gostar desse bonequinho fofinho. Agora, as crianças de 2 a 3 anos, você pode convidá-las a ajudar, né? A colocar os nossos personagens na nossa cena aqui no flanelógrafo. E as crianças gostam de ajudar, elas não atrapalham, elas ajudam mesmo, tá bom? E aí, para as crianças de 2 a 3 anos, você já recortou as figuras e aqui elas estão prontinhas. E você diz assim: olha quem está aqui, é o nosso amigo Paulo. Olha que bacana! Sabe, Theo, o nosso carteiro, ele trouxe a carta de Paulo, isso mesmo. E olha só, Theo, deixa eu ver o que Paulo diz aí nessa cartinha. Muito obrigado, viu? Vamos ler? Gente, olha Paulo aqui. E Paulo veio escrevendo a sua cartinha para os seus amigos lá na cidade de Tessalônica. Sabe o que Paulo disse? Olha só, ele disse para os seus amigos: não fiquem cansados de fazer o bem. Uau, que coisa interessante! Mas o que é fazer o bem? O apóstolo Paulo explicou.
Fazer o bem é ajudar os amigos e Papai do Céu fica muito feliz. Então, as pessoas lá da igreja começaram a colocar em prática, ajudar uns aos outros, sabe? Ajudar em tudo que eles precisavam. E a palavra de Deus diz que eles eram muito abençoados e Deus ficava muito feliz com cada um deles. Que legal, não é? E aí, observem bem que Paulo escreveu esta carta e disse para eles: não se cansem de fazer o bem. E o que é fazer o bem mesmo? É ajudar uns aos outros. E aquelas pessoas ficaram muito felizes e foram abençoadas por Deus, como eu e você somos. Bacana, não é? Que tal a gente orar e falar com o Papai do Céu? É muito importante isso. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, eu quero sempre fazer o bem e fazer conforme a Tua palavra me manda. Eu te amo, Deus. Um beijo. Pronto. Ai, que coisa boa. Faça isso porque os seus pequeninos, eles precisam e já aprendem a falar com o Papai do Céu. Quanto aos bebês, você vai orar por eles e abençoar a vida e a família do seu bebê. Tá bom assim? Legal? Bacana, não é? Agora, olha só, eu posso cantar. E aí, qual a música? Uma música que combina com o ensino. Isso, com tudo que você ensinou. E que tal aquela música de 3 palavrinhas, minha pequena luz, vão fazer brilhar? As crianças amam com movimentos, com palminhas, isso é muito bom, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. E aí, não esqueça da revista do aluno. Nesta revista, observem a nossa lâmina, vem trazendo umas atividades bem legais aí, tá bom? Vem trazendo um desenho, o qual as suas crianças irão pintar, aquele desenho que combina com o versículo bíblico, o desenho que o seu bebê vai pintar das crianças brincando, e uma atividade para as crianças de 2 a 3 anos, que vai estimular a coordenação motora. Eles irão perceber o espaço aí aonde podem e devem pintar ou colar papéis coloridos, bem legal, tá certo? Faça isso, que Deus abençoe e que todos vocês aproveitem o tempo que Deus colocou esses pequeninos nas tuas mãos para que você ensine a sua palavra, tá certo? Um grande beijo no coração e olha, façam isso, ensine a palavra de Deus e logo, logo nós nos encontraremos para uma nova revista que vem aí com muitas surpresas bem legais para todos nós. Um grande beijo no seu coração. Senhor te abençoe e abençoe o trabalho das tuas mãos. Tchau! A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós trouxemos aqui o nosso amiguinho, o amiguinho de Paulo, o nosso carteirinho, que nos ajudou muito durante esse trimestre. Muito obrigada, tá, carteirinho de Paulo? Ok? Você foi ótimo, né, com as suas cartinhas. Que coisa fofa, eu amei esse trimestre, eu amei tudo, amei as ideias, né? Eu espero que você também em casa tenha curtido, você que trabalha aí na Escola Bíblica Dominical, sabe? É algo muito compensador quando nós fazemos para o Senhor com dedicação e com amor. Como Deus se agrada, sabe? Ninguém faz nada que o Senhor não esteja vendo. O Senhor nos olha, o Senhor nos observa e Ele conhece mais do que nós mesmos o nosso coração. E Ele sabe o quanto você, professor, tem se esforçado. Estamos hoje na última lição do trimestre. Tá um trimestre muito abençoado, onde nós aprendemos, olha, muito com o apóstolo Paulo. Que coisa linda, né? Foi aprender esses 4 livros, que é a proposta da nossa revista da Escola Bíblica
dominical nos trouxe, onde nossas crianças foram guerreiras. Elas aprenderam 4 livros da Bíblia. E isso você tem que mostrar para elas. Você tem que evidenciar para suas crianças a importância que foi esse trimestre. Elas não aprenderam apenas um livro da Bíblia, mas 4 livros da Bíblia. Uau, que coisa maravilhosa, tá bom? Nós vamos então agora ler a nossa revista, a revista Jardim de Infância de 4 a 6 anos. Leia conosco e vamos verificar tudo o que nós temos aqui para o encerramento desse trimestre. Vamos lá, professor? Lição de número 13. Tema: um amigo fiel. Encontrando tesouros, 2 Tessalonicenses 3. Guardando no coração, mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Objetivo: ressaltar que Jesus é o nosso fiel amigo que nos livra de todo mal e que está conosco quando estamos alegres ou tristes. Vamos louvar? Temos meu melhor amigo e temos amigo de Deus. Lindas músicas. Orientações importantes. Encerre o trimestre com celebração e festa. Ornamente a sua sala com balões coloridos e enfeite a toalha da mesa com os coraçõezinhos usados na lição 10. Para a última história, faremos um resgate sobre os principais ensinos de Paulo através dos visuais, ok? Cremos que esse resgate ajudará a fortalecer a fé das crianças por Jesus. Providencie um lanchinho para fazer jus ao momento de gratidão ao Senhor por tudo o que aprenderam com Paulo. Não se esqueça de levar os descartáveis para a festinha. Organize tudo antes da chegada das crianças para a surpresa e alegria da turma. Capriche nas ideias e feche o trimestre com chave de ouro para a glória do Senhor Jesus. Professor, você viu aí as nossas observações? Uau, que coisa boa, né? Nós pedimos, solicitamos a você que providencie tudo aquilo que nós já usamos durante o trimestre, né? E algumas coisinhas a mais para que esse último dia seja um dia de festa, um dia diferente, um dia maravilhoso em que as crianças vão para casa desejosas de começarem o novo trimestre, porque elas sabem que sempre no finalzinho você faz surpresas para elas. Que legal! Aqui nós temos os coraçõezinhos, onde elas aprenderam um montão de coisas, né? Com o coração, que tem vários significados bíblicos importantes que ensinar as nossas crianças a como amar Jesus, a como deixar Jesus encher o nosso coração de coisas boas. Tudo isso vai, nesse dia, as crianças, ao olharem, vão se lembrar. E que coisa boa! Então, é para isso que nós preparamos este ambiente. Aqui nós temos os balões, como é a proposta da revista, porque criança ama balões, ama pirulitos, ama tudo que é bacana e que é legal para essa faixa etária. Então nós vamos, aqui temos o nosso cenário, que eles vão nos acompanhar até o último instante, tá bom? Pode bater foto com as crianças, faça desse dia uma festa, professor, tá? Leve alguém para tirar fotos das crianças com você, faça esse registro. E aí Deus poderá te dar muito mais criatividade. Você poderá, com as fotos das crianças, na volta do trimestre, você entregar para o papai. Tudo isso são maneiras onde nós incentivamos a família e principalmente as crianças a estarem na escola bíblica dominical, ok? Nós vamos ver agora como ficou o nosso guardando no coração. Vamos lá? Agora mesmo, aqui nós temos o nosso versículo,
A proposta é que você coloque a imagem, a figura, o desenho de Jesus com uma criança. Olha que fofinho. Esse menino está bem agarradinho com Jesus, abraçando Jesus, né? E o versículo diz assim: mas o Senhor Jesus é fiel. Ponto. Pode repetir. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Você vai conversar com as crianças. Lembre-se, nós nunca apenas lemos, nós memorizamos, nós refletimos, porque isso é que fica. Se você só repetir, sem trazer um diálogo, uma conversa com as crianças, elas com certeza não vão segurar muito bem no seu coração e na sua mente a verdade da palavra de Deus. Aí você vai falar sobre a fidelidade de Deus, dizer que Deus é fiel, que Deus está conosco em qualquer momento. Seja um momento alegre, seja um momento triste, o Senhor é fiel, Ele não sai de pertinho de nós. Diga para a criança que Jesus está pertinho dela. Isso é uma verdade. Você tem comprovação disso, professor? Eu tenho certeza. Então fale com convicção para a sua criança que Jesus está pertinho dela. Ele é fiel. Todo mundo pode falhar, mas Jesus, Ele não falha. E você vai para a segunda parte. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Aí diga para elas que tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida, tem tantas coisas ruins que acontecem, mas o Senhor poderá nos livrar de todas essas coisas. Sim, nós podemos até passar por alguma coisa ruim, mas no final nós teremos vitória. Nós teremos vitória. Ensine a sua criança a confiar e a ter fé no Senhor Jesus. E desta forma, a palavra de Deus verdadeiramente vai ficar no seu coração. Vamos para a história de hoje, que eu estou ansiosa, desejosa de compartilhar com você. E aí, professor, vamos para a nossa última história do nosso trimestre. Uma história maravilhosa, cheia de novidades, né? Novidades que, na verdade, as crianças já viram durante o trimestre. E hoje, a nossa proposta é resgatar, justamente através de alguns visuais, lições que foram tão importantes que Paulo nos ensinou durante todo esse trimestre. Que coisa boa! Aí você vai convidar as crianças para ficarem antenadas, observando, e elas é que vão participar, elas é que vão ficar falando com você, tá? Não entregue o ouro assim não, né? Você vai mostrando e vai recordando aquilo que você falou lá no segundo domingo, lá no quarto domingo, né? Nós salteamos algumas lições, não são todas, né? Porque senão fica muito longa a história. Nós escolhemos algumas mais importantes para que nós possamos conversar com as crianças, tá? Lembrando sempre que estamos estudando o último livro desta série, né, da nossa revista, o livro de 2 Tessalonicenses. Aí você vai então conversar e vai construir com as crianças a história de hoje. Uau, eu estou ansiosa, né? Eu gostaria de estar na sala de aula com você, para perceber o ânimo das crianças e o seu ânimo também, ao apresentar para elas cada situação onde elas vão com você construir. E aí, professor, você vai perguntar das crianças, né? Elas vão estar vendo aqui os amigos de Paulo. Nada melhor do que você perguntar delas qual o nome deles, né? Esses grandes companheiros, durante toda essa jornada de Paulo aí, durante essas viagens e durante todo esse momento que ele passou preso lá naquela casa, como era o nome dos seus 2 amigos que o ajudaram muito? Aí as crianças vão responder, né? Timóteo e depois Silas. Que legal, né? Depois disso, você vai mostrar o quê para elas? As estrelinhas, e vai perguntar: o que vocês estão lembrados quando nós falamos dessas estrelinhas? Que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus para que a nossa vida brilhe, brilhe, brilhe como uma estrelinha. Que coisa linda! Você vai para o próximo visual e vai mostrar aqui, ó,
as medalhas, uau, com esse V de vitória. E elas vão lembrar muito bem, até porque elas levaram para casa essa menor, essa aqui foi a do professor, está lembrado? E aí elas vão dizer para você, você vai junto com elas recordar que todos nós temos uma corrida, uma carreira. Aqui na terra nós corremos diariamente para chegarmos aos céus, onde nós ganharemos o prêmio da nossa vitória. Seremos por Jesus, né, honrados, recebendo dele a nossa vitória por tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Você vai mostrar para elas também o quê? O Hulk. Nem precisa perguntar o que significa esse Hulk que elas ouviram na história, hein? Aí elas vão dizer que é a força, mas é a força nossa? É a força do menino e da menina que come bem, que é forte? Será que é a força do papai que faz academia? Não, o apóstolo Paulo estava falando na força que vem de Jesus, a força que nós recebemos do Senhor. E ressalte a importância de nós sermos fortalecidos diariamente através da palavra do Senhor, tá? Aí você vai também para mais um visual, você vai mostrar esse visual da chave. Elas com certeza vão lembrar, até porque é uma chave bonita, grande, né? E ficou, eu falei até para você na época, que você poderia deixar pendurada, né? Para fazer parte do cenário da sua sala. Então essa chave, ela não é uma chave que abre uma porta, que abre uma gaveta, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma chave que abre os tesouros de Deus. Vocês estão lembrados, crianças? Você vai perguntar delas. Sim, e quais são os tesouros de Deus? Onde estão os tesouros de Deus? Estão na Bíblia Sagrada. E você vai conversar com elas e mais uma vez enfatizar a importância de nós termos a palavra do Senhor como um tesouro na nossa vida. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para mostrar para elas o visual deste versículo e novamente você vai reforçar com as crianças o que aqui está escrito. Foi escolhido porque ele é um versículo muito importante e que fala muito ao coração das crianças, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Isso é muito importante, você novamente enfatizar que tudo que nós devemos fazer na nossa vida deve ser para que o Senhor possa ser exaltado, fazendo tudo como se fosse para o Senhor. Quando nós fazemos assim, as coisas ficam muito melhores. Tudo que a gente faz com coração, com amor e com carinho, né? E aí você vai mostrar agora a boquinha, né? E aí você vai perguntar o que essa boquinha lembra para vocês. Aí, se elas lembrarem, vai ser muito bom. Se não, você vai ajudá-las a lembrar de novo. E cada vez que você faz isso, você vai enfatizando as verdades da palavra de Deus. Você vai lembrar para elas que a nossa boquinha não pode falar palavras que são palavras feias, palavras que entristecem o coração de Deus. Mas a nossa boca tem que ser para falar palavras de bênção, tá? Você converse com as suas crianças e reforce essa importância. Você vai também mostrar a pedra e vai perguntar delas o que é que elas lembram sobre isso. Elas vão dizer que é justamente que nós temos que ter a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança bem firme como uma pedra. Ó, aí não quebra, né? Então ela é bem forte. Assim tem que ser a nossa força no Senhor. E não como a força do Hulk, né? O Hulk é forte, mas a força do Senhor é muito mais. Você vai lembrar as crianças também, ao mostrar o bolo, você vai perguntar delas o que é que o bolo nos ensinou quando nós trouxemos aqui um belo dia na nossa escola bíblica dominical. O que foi que nós falamos quando nós mostramos o bolo? Você vai conversar com elas que é a questão de nós também, assim como o bolo tem os ingredientes, que principalmente o fermento faz com que o bolo cresça, o ingrediente de Deus para a nossa vida
são perdão, amor, gratidão, fé, obediência, bondade, tudo aquilo de bom o Senhor quer que nós tenhamos dentro do nosso coração. Deixe claro para as crianças isso, enfatize mesmo, que assim como um bolo fica bonito com os ingredientes que tem que ser colocado, se faltar algum ingrediente ele fica murcho e feio, mas para ficar fofinho tem que ter tudo. Assim mesmo é o nosso coração, tem que estar completo de todas as coisas que o Senhor quer que nós coloquemos dentro do nosso coração, tá? Por último, você diga que Paulo finalizou a sua carta com chave de ouro, quando nos ensinou que precisamos confiar em Jesus, pois Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida e Ele está pronto para nos livrar de todo o mal. E aí você novamente reforça com as crianças a leitura do versículo bíblico de hoje, que diz: mas o Senhor Jesus é fiel e Ele lhe dará forças e os livrará do maligno, de tudo aquilo que é ruim que pode nos acontecer. De todo mal o Senhor poderá nos livrar, tá bom? Você vai terminar a sua aula de forma maravilhosa, exaltando o nome de Jesus, tá? Acima de todo nome, porque foi Jesus que nos proporcionou esse trimestre tão abençoado, onde nós aprendemos através do nosso amigo apóstolo Paulo, lições maravilhosas que vão fazer com que as crianças, os professores, todos nós, possamos a cada dia mais vivermos felizes como pessoas que amam a Jesus e amam a todas as pessoas. Que lindo, que lindo, que lindo vai ser a nossa lição. Que lindo vai ser esse momento onde as crianças vão poder resgatar, através dos visuais, todo um ensino que foi trazido para elas ao longo do trimestre, que com certeza a nossa criança não será a mesma, não será. E até mesmo nós professores também, porque nós aprendemos, a cada vez que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a sermos melhores como crentes, como pessoas. Tá bom, professor? Agora nós vamos para aquele momento bem legal de festa com as nossas crianças e vamos ver os preparativos aqui, como vai ficar, tá bom? Vamos lá? Antes de você ir para aquela festa gostosa com as suas crianças, você vai entregar como lembrança um quebra-cabeça pequenininho, lindo, fofíssimo, igualmente aquele que nós fizemos na lição passada, onde era um grande coração com as palavras fé, amor, perdão e gratidão. Muito fácil, ó. Só é cortar, você vai montar rapidinho e as crianças vão ter em casa para brincar e recordar essa grande verdade. Coloque num saquinho, coloque um lacinho, alguma coisa que possa levar sem cair. Bem legal, tá bom? E a sua criança agora vai poder se deliciar daquele bolo que, além de tudo, tem um grande significado para a vida delas, onde elas aprenderam um montão de coisas a respeito de Jesus. Que Deus te abençoe, professor, que Deus te inspire, te ajude e que você possa fazer sempre o seu melhor para Deus. Até a próxima videoaula. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau, professor. Olá, queridos professores, que bom estar aqui com você e hoje vamos encerrar o terceiro e último trimestre deste ano. Que maravilha, né? Esse último trimestre nós trabalhamos uma revista tão especial, tão maravilhosa, cartas de gratidão e advertências, né? Cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E nós trabalhamos com as nossas crianças 4 livros, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Hoje, a última aula, a ideia é que você faça uma revisão, mas não vai ser uma qualquer revisão, né? Não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Por isso você tem que se preparar e é por isso que você está aqui comigo assistindo essa videoaula, você que é um professor da modalidade juniores. Bom, vamos lá então, sem perca de tempo, para a nossa última lição, a lição de número 13. Diz assim: revisando as cartas de Paulo, texto bíblico, Filipenses, Colossenses
e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Embora seja a última, a gente tem um objetivo com essa lição. Qual é? Relembrar os principais ensinos das cartas de Paulo às igrejas de Filipos, Colossos e Tessalônica, aprendendo sobre alegria, firmeza na fé e esperança na volta de Jesus. E também tem música. Vamos cantar a Alegria do Senhor com a cantora Fernanda Brum. Não pode faltar música porque é a última lição e vai ser um dia de festa. E guardando no coração é aquele nosso versículo especial, versículo-chave. Esse versículo é inédito, não apareceu em nenhuma das outras lições. Diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. E o versículo de hoje, você pode produzir ele assim, ó, um cartaz bem bonito, né? Com a figura desse menino aqui. Ele tá triste ou tá feliz? Muito feliz, né? Porque o versículo fala disso, né? Olha aí o que diz o versículo. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, né? Paulo fez questão de repetir, né? Tenham alegria. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Você já sabe, né? Tá na Bíblia Sagrada, leia com as crianças. Você pode até fazer como é a revisão, né? Faz espada para o ar. E aí quem encontrar primeiro e ler já ganha um brinde. E aí depois você vai trabalhar no visual, repete, depois trabalha a memorização, explica e faz uma dinâmica com eles, tá bom? Tudo valendo ponto. E aí a equipe que for a vencedora no final, você pode dar um grande prêmio. Afinal, é a última aula, você está encerrando o trimestre, está encerrando o ano, tem que ser festa total, né? Faça assim e eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. Agora vamos lá, professor, partir para as orientações importantes. Para o encerramento do trimestre, promova uma revisão dos conteúdos das 3 cartas de Paulo que foram estudadas. Em seguida, realize um jogo de revisão para testar o conhecimento da turma e promover a interação. A dinâmica escolhida será o jogo da velha. Após a revisão, faça o jogo com perguntas e respostas. Depois das orientações, vamos para o Você Sabia? Nessa que é a última lição, não vai ter a presença do carteirinho fazendo a pergunta, já vamos iniciar fazendo só um breve resumo de cada carta, né? A primeira é Filipenses, a carta aos Filipenses nos ensina a estar felizes com o que temos e fala sobre a amizade de Paulo com a igreja. A segunda carta, que é Colossenses, mostra que Jesus é o mais importante de todos e nos alerta contra ideias erradas. E as cartas aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, falam sobre a volta de Jesus. Na segunda carta, Paulo explica que o dia do Senhor ainda não havia chegado e que os cristãos precisavam continuar firmes e confiando em Deus. Então, para o Você Sabia, que é a introdução, nessa última lição a gente não vai estar usando a figura do carteirinho, né? Ele já trabalhou bastante, né? Então, muito obrigada, senhor carteiro. Deus abençoe a sua vida. Mas a gente pode falar que Paulo, quando escreveu algumas dessas cartas, ele estava preso. E preso aonde? Preso dentro da sua própria casa, né? Você pode fazer tanto essa casinha, e aí Paulo dentro da casinha, ou você também pode levar para essa revisão essa figura aqui, ó, que mostra lá, ó, Paulo dentro da sua própria casa, preso, os soldados, né? E eles ficavam ali vigiando Paulo, mas isso não impediu, né, que ele pregasse a palavra do Senhor Jesus. E aí a gente vai falar que ele escreveu para quem? Ele escreveu primeiro para os nossos irmãos que estavam lá em Filipos, né? Escreveu para a igreja de Filipenses. E ele enfatizou o que para a igreja de Filipenses, né? Que eles deveriam estar felizes com o que temos. E ele falou muito sobre a amizade, né, que Paulo tinha com os irmãos daquela igreja. Era uma amizade muito legal, muito bacana mesmo que Paulo tinha, né? Depois veio a segunda carta, né, que foi Colossos, e aí na carta de Colossos a gente pode estar relembrando essa figura aqui, olha, 7.1, que fala a respeito de Jesus, né? Jesus é o mais importante de todos, né? E ele nos alerta também nessa carta aos Colossos sobre as ideias erradas que estavam sendo pregadas ali, né? E aí você pode estar levando essa figura novamente para relembrar. E por último,
também tem a carta aos Tessalonicenses, que fala sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. Aí você pode usar, né, as últimas figuras que usamos na lição 11 e também na lição 12 para falar sobre o arrebatamento. E assim você vai relembrar nesse primeiro momento aí com as crianças, combinado? Vamos lá então aos tópicos dessa lição. Primeiro tópico, a carta da alegria, Filipenses de 1 a 4. Segundo tópico, Cristo, autoridade suprema, Colossenses de 1 a 4. E o terceiro e último tópico, esperança na volta de Jesus, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aí você já sabe, depois disso, a aplicação. No primeiro tópico, a carta da alegria, vamos trabalhar com as crianças que Paulo escreveu uma carta para os cristãos de Filipos para animá-los a ficarem sempre alegres em Jesus, ainda que as coisas não fossem fáceis. Também explicou que precisamos pensar como Jesus e buscar sempre o bem das pessoas, sendo humildes, ajudando e obedecendo a Deus. E também Paulo falou sobre o livro da vida, no qual estão registrados os nomes daqueles que servem a Jesus. Nesse primeiro tópico, a gente vai relembrar o que foi que Paulo escreveu à igreja que ficava onde? Qual era a cidade? Filipos, né? Aí você pode até novamente levar o mapa para as crianças, mostrar onde ficava ali Filipos. Ele escreveu para essa igreja e ele estava passando por um momento difícil da vida dele. Paulo estava onde? Estava na sua própria casa, mas ele estava preso, ele estava acorrentado lá na cidade de Roma. Mas isso não impediu que Paulo escrevesse cartas com a ajuda dos seus amigos, né, Timóteo e Silas, e ali a palavra do Senhor se espalhou para muitos lugares. Não foi fácil para Paulo, ele passou por momentos de dores, por momentos difíceis e momentos de perseguições. E ele, mais do que ninguém, podia animar o povo daquela igreja, né? Se alegrem, se animem, se fortaleçam, ainda que passem por dificuldades, não podem desistir do Senhor Jesus, né? E aí a gente pode fazer mais uma vez menção da casinha lá de Paulo, que assim como Paulo venceu, passou por coisas difíceis, nós também passamos por momentos difíceis, mas também nós podemos vencer. Vencer como? Vencer com a graça e com a força de Jesus. E assim você vai poder relembrar, né, essa primeira carta que Paulo escreveu lá para a cidade de Filipos. Segundo tópico, Cristo, a autoridade suprema, está em Colossenses de 1 a 4. Os pontos que vamos trabalhar são esses. Carta aos Colossenses ensina que Jesus é a imagem visível de Deus e que tudo no céu e na terra foi criado por Ele e para Ele. O nosso alvo é o céu e por isso o mais importante é viver em Cristo, pois Ele está em nós e nos dá a firme esperança. E por último, Paulo ensinou que estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados, mas Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Segundo tópico, vamos relembrar então que foi que Paulo escreveu para a igreja de Colossenses, falando a respeito de Jesus, que ele é a imagem visível de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é supremo, ele é a autoridade. E aí a gente pode mostrar essa figura tão lindíssima, né? A gente viu essa figura lá na lição de número 3 e aqui mostra, olha, Jesus, a criança ali, apegada a Jesus, e aqui atrás o quê? A nossa morada celestial. Ele está preparando, aliás, ele já preparou, né? Para mim e para todos nós. Então a gente vai relembrar que Paulo falou muito disso nessa carta. Outra coisa que ele falou muito importante que nós não podemos esquecer. Nós temos um alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. Isso! Nós temos um alvo e a gente tem que ter isso em mente e lembrar as nossas crianças, os nossos alunos. Você tem um alvo e o seu alvo é o céu. E Paulo também ensinou que aqueles irmãos, eles estavam espiritualmente o quê? Mortos. Mas mortos para o quê? Mortos para o pecado, porque eles ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. E aí você lembra que nós mostramos o livro da vida, né? E você pode levar também para essa última aula o livro da vida, aonde está registrado o nome de todos que um dia receberam Jesus aqui no seu coração. Será que seu nome está lá escrito no livro da vida? Então a gente pode fazer essas perguntas e estar revisando e relembrando com elas coisas importantes que Paulo escreveu ali para aquela igreja que ficava em Colossos.
E agora o terceiro e último tópico, esperança na volta de Jesus. O que a gente pode trabalhar aí? Primeiro, Paulo falou para os irmãos de Tessalônica sobre coisas que aconteceriam no futuro e destacou que devemos ter uma esperança viva. Paulo explicou que a volta de Jesus será um dia de grande alegria, quando aqueles em Cristo ressuscitarão primeiro. E terceiro e último ponto, na segunda carta, Paulo ensinou que antes desse grande momento, haverá uma grande revolta contra Deus e surgirá o anticristo. No terceiro e último tópico, vamos relembrar o que foi que Paulo escreveu para aquela cidade de Tessalônica, os irmãos que estavam ali naquela cidade. E ele falou, nessas duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a respeito de um tema muito interessante, que foi o quê? Sobre a volta de Jesus. E ele falou que nós deveríamos ter o quê? Ficar tristes? Ficar apavorados? Ficar com medo? Não. Paulo diz que nós deveríamos ter uma fé viva, ter esperança e alegria, porque a volta de Jesus será um dia glorioso. E então a gente pode levar mais uma vez a figura, que mostra lá sobre a volta de Jesus, Jesus lá nos ares e aqui os anjos tocando a trombeta. Quem irá ouvir a trombeta aí? E aí você pode trabalhar isso com as crianças, Olha, só aqueles que ouvirem o som da trombeta poderão ser arrebatados. E a gente vai falar que Paulo ensinou para aqueles irmãos que estavam acontecendo coisas ali muito erradas, estavam falando muitas mentiras, até que Jesus já havia voltado. Será que Jesus voltou? Não, Jesus ainda não voltou. Não voltou nem no tempo de Paulo e ainda também não voltou nos dias de hoje. Mas ele vai voltar. Essa é a promessa. E nós devemos esperar isso com alegria e crendo nessa promessa, sabendo que próximo de Jesus voltar, coisas acontecerão, como que a manifestação do anticristo. Ele vai inventar muitas mentiras, vai fazer falsos milagres e vai enganar a muitos que não conhecem a palavra de Deus, que não leem a Bíblia, que não oram, que não obedecem, e eles podem até ser enganados. E esse dia, o dia da volta de Jesus, será uma grande surpresa, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, nem mesmo os anjos, somente Deus sabe esse dia e essa hora. E o que eu tenho que fazer enquanto ele não volta? Eu tenho que estar preparado. Então você vai poder relembrar e falar dessas coisas bem legais com as crianças. É um momento muito especial e eu tenho certeza que as crianças vão amar. E você vai fechar com chave de ouro a sua lição de hoje com a conclusão ou a aplicação, falando que essas cartas nos oferecem ensinamentos valiosos sobre a alegria, a amizade, a importância de Cristo e a esperança na volta de Jesus, incentivando-nos a viver com fé e firmeza. Enquanto esperamos Jesus voltar, precisamos estar alerta, orando, ajudando os outros e vivendo de maneira que agrade a Deus. Depois disso, você encerra fazendo uma oração com todas as crianças. Ore, abençoe a vida delas, profetize sobre a vida delas em nome de Jesus. Muito bem, nessa revisão, você viu que lá nas orientações importantes falamos para você criar um jogo da velha didático. Então, a ideia é aqui, esse jogo eu montei nesse quadro de feltro, Com a ajuda do feltro, montei aqui, as retas e fiz aqui, olha, a bolinha e também fiz o X. Então, você vai chamar um menino e uma menina ou um representante de cada equipe e você vai fazer perguntas. Na sua revista do professor, ao total são 9 perguntas, 3 para cada livro. Eu coloquei aqui só 3 para mostrar para você como é que é feito então. A primeira pergunta, carta de alegria a Filipenses. E a pergunta vale para você também, professor. Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Letra A, em uma viagem missionária? Letra B, estava preso? Ou letra C, no templo em Jerusalém? Atenção, valendo, qual é a resposta? Resposta letra B, estava preso. Acertou? Bom, se você acertou, aí vem a menina e ela vai colocar um X aqui, Falta um para ela acertar, bora ver. E aí tem uma segunda pergunta, vamos lá. Cristo, autoridade suprema, Colossenses. Então, eu preparei uma pergunta aí do livro de Colossenses, mas ao total são 3 perguntas de cada livro. Eu peguei a pergunta de número 5, que diz assim: o que foi anulado por Jesus lá na cruz?
Letra A, nossa identidade. Letra B, nossa comunhão. Ou letra C, dívida de pecados. E aí, qual você acha que é a resposta certa? Tcharam! Letra C, nossa dívida de pecados. Aí pode vir um menino, né? E aí, ó, ele vai colocar a bolinha aqui, né? Porque ele não quer que a menina vença, né? E ele quer vencer. E, enfim, você vai preparando e fazendo. Tem aí mais uma última pergunta. Essa é sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Diz assim, é a pergunta de número 7 que eu retirei da revista do professor. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Quando isso acontecerá? Quem sabe a resposta? Letra A, daqui a 10 anos. Letra B, quando Jesus voltar. Ou letra C, quando todos estiverem em silêncio. E aí, qual é a sua resposta? Atenção, valendo? Letra B, a resposta é certa. Quando Jesus voltar. E aí vem a menina. E onde ela vai colocar aqui o X? Aqui, vitória de quem? Das meninas! E aí você dá um prêmio, né, para as meninas, mas é claro, tem que dar algo também para os meninos, né? E aí se ele acertasse mais uma, ele podia vir aqui, ó, e ele também poderia ganhar. Enfim, monta esse jogo aí, você pode montar num quadro de feltro, não tem um quadro de feltro, você pode fazer numa cartolina, você pode também fazer no quadro branco, enfim, use a sua criatividade e faça esse jogo porque é muito legal. Foi legal aqui, eu tenho certeza que também vai ser legal na sala de aula. E aí você pode encerrar a aula entregando para os seus alunos, se você estava aguardando até esse momento a revista do aluno, entregue para ele, né? Eu tenho certeza que ele fez cada lição. E aqui, ó, tem até uma respondida, né? Ó. E aí ele vai levar para casa, vai mostrar para a mamãe tudo que ele fez em sala de aula, em cada lição, em cada domingo. E eu tenho certeza que ele vai guardar com muito amor. Querido professor, que Deus abençoe você. Saiba que a sua recompensa vem do Senhor. Continue ensinando a palavra de Deus aos pequeninos e Deus te recompensará com toda sorte de bênção. Não importa a sua dificuldade. Você vai vencer. Muito obrigada pelo seu carinho e aguardamos você no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima.